Porra, antes, lá na primeira parte, a gente falou do tal dos monômios. Os monômios, aqueles fofos, né? Não satisfeitos, os caras eles começaram a pensar e dar uma sofisticada na coisa, né? Antes eles falavam dos monômios. E aí eles começaram a perceber que quando você agrupava vários monômios, você tinha um trem que a gente passou a chamar de polinômio. Polinômio. Que nada mais é do que quando você agrupa vários monômios, como somando ou subtraindo. Olha lá, tanto que isso aqui é um monômio, isso aqui é um outro monômio, isso aqui é um outro monômio. Você junta os três bichinhos, unindo os poderes deles, vocês têm o tal do polinômio. Tá? Isso aqui é um dos exemplos, eu quero que vocês escrevam mais dois, tá? Mais dois exemplos para esse bichinho aqui. Portanto, quando você começa a somar os monômios, você tem o tal dos polinômios. Detalhe bonito. Você está juntando aqui e se referindo a monômios que não são semelhantes. Professor, eu não lembro o que é monômio semelhante. Ih, tropecei nas palavras. Eu não lembro o que é monômio semelhante. Monômio semelhante é isso aqui, por exemplo. XG mais 4xg. Eles são semelhantes por isso, ó. Eles têm a mesma parte literal. Se eles têm a mesma parte literal, você pode juntar. Você juntou, você cria um monômio só. Então é importante que para a gente falar de polinômio, a gente esteja pensando em monômios não semelhantes, que não tenham essas mesmas letrinhas. Porque se eles tiverem as mesmas letrinhas, você junta. E aí você fica brincando só com monômio. Aí não tem brincadeira. O bacana é você olhar para uma coisa assim e falar, ó, aqui eu tenho XG, aqui eu tenho XSG e aqui eu tenho o tal do tá. Você não consegue misturar essas três letrinhas. Ou melhor, você não consegue misturar esses três monômios, porque eles não são semelhantes. Tudo bem? Então aqui a gente vai falar de polinômios, que você está juntando alguns monômios que não são semelhantes, com as letrinhas diferentes. Seguindo o arco, a gente vai falar um pouquinho da adição, subtração de polinômios. Espera aí que eu vou precisar mexer nessa tela. Pá. Olha lá. Na adição, eu fiz um exemplo aqui para vocês. Eu vou juntar agora polinômios. Olha lá no detalhe. No detalhe, eu peguei o polinômio que eu tinha em cima, 25xg mais 16xsg menos 4tá. Tudo bem? E aí eu vou juntar com outro polinômio. E aí eu tenho o sinal de menos. Quando eu tenho o sinal de menos fora do parênteses, o que eu vou fazer? Esse menos aqui, ele vai necessariamente ter que ser distribuído para dentro do parênteses. Ele está aqui, então ele vai ter uma implicação aqui dentro do parênteses. Certo? Ele vai mexer em tudo que está lá dentro do parênteses. Aqui eu tinha mais 14xg. Pode imaginar um mais aqui, ó. A gente vai brincar com menos e mais. Menos e mais costuma dar menos. Desde que eu sou filhote, menos com mais. Aqui a gente tem que pensar como se fosse uma multiplicação. Dá menos. Menos e mais, menos. Então, olha lá na frente. Lá na frente, inclusive, vai aparecer, ó, um menos 14. Olha ele lá, ó, o fiote. Menos 14xg, tá? Depois o menos ele vai cair ali no menos 14xsg. E aí vocês vão pensar de novo. Menos e menos, pá, menos e menos, oba, mais. Olha lá ele, ó. Mais 14xsg ao quadrado. E depois, menos com menos e menos, mais. Vai aparecer lá um mais 2TA. 2tá. Tudo bem? Então, o que a gente tem que fazer? Nesse caso, por a gente estar somando dois polinômios, a gente vai simplesmente escrever e organizá-los. Escreva-os e organiza. E aí a gente vai começar a tentar misturar aqueles que são semelhantes. Os monômios que são semelhantes ali no meio.
olha lá, eu tenho 25xg e menos 14xg. Isso vai dar, mistura os coeficientes e deixa as variáveis quietas lá. 25 menos 14, 11, pessoal. Então você põe lá 11. Tem mais alguém que tem xg que eu consigo misturar? Não tem. Então, não mexe no bicho. Depois, 16xsg. Tem algum xsg? Ah, professor, eu tenho um xsg ao quadrado. Ó, quadrado, gente. O quadrado, ele atrapalha toda a nossa vida. Ou facilita, né? Depende da maneira como você quer pensar. Mas eu não posso misturar isso aqui com isso aqui. Por quê? Porque eles não são semelhantes. Apareceu um quadrado lá, ele deixou de ser semelhante. Então, olha lá, eu deixei ele quieto ali embaixo. Depois, o menos 4 tá com mais 2 tá. Esses dois eu posso misturar, certo? Fica menos 2 tá. Você pensa na relação dos coeficientes e reescreve a parte literal. Parte literal mantém sendo tá. Eu devia 4 pro Toninho. Paguei 2, ainda tô devendo 2. Tá, Toninho? Tudo bem? Essa que é a ideia. Então, deixa lá. O 14xsg ao quadrado, põe ali. É assim que a gente vai trabalhar com adição e subtração de polinômio. É um joguinho de atenção. A minha recomendação é que você sempre marque embaixo quais são semelhantes. Marca embaixo quais são semelhantes. E aí faz a conta. Pá. Esse aqui é semelhante com alguém? Não. Esse aqui é semelhante com alguém? Não. Olha lá. O tá é semelhante com alguém? É semelhante com aquele lá. Então você pode misturá-los. A minha recomendação é que vocês sempre tentem marcar embaixo ou fazer alguma maneira para vocês não esquecerem, porque chega uma hora que é uma sopa de letrinhas. Sim, é uma sopa de letrinhas e a gente se perde. Então, para evitar isso, segue a dica do tio. Beleza? 7. Multiplicação de polinômio. Opa, agora o negócio começa a engrossar. Mas fica bacana. A gente tem o que? Uma das coisas importantes para a gente ter em mente é a tal da comutativa. Vocês lembram que quando eu estava falando ali do monômio, eu posso dizer que x, y é a mesma coisa que yx? Ok. Agora eu vou estar misturando dois monômios. 2x, por exemplo, vezes 5y. Eu posso trocar a ordem deles. Assim como eu poderia escrevê-los assim, ó. y5 vezes 2x. Tá? Eu posso alterar essa ordem aqui. Não estou mentindo. Já que eu estou multiplicando tudo, eu posso fazer isso. Tá? A maneira usual da gente enxergar isso, no caso ali a gente tinha um y elevado a m. M pode ser 1, m pode ser 2, m pode ser 500, indifere. A gente simplesmente tem que se lembrar de colocar o m junto com o y, tá bom? A maneira usual da gente escrever isso é 2 vezes 5, 10. X, y elevado a m. É assim que a grande maioria das vezes vai aparecer. Se aparecer assim, é porque alguém quer te confundir. E querem ver se você está esperto. Tá bom? A comutativa é basicamente isso. A gente também tem uma questão da comutativa na adição. Se eu tivesse isso aqui, ó, também pode aparecer. Você pode alterar a ordem. Tudo bem? É isso que a gente está falando. A ordem dos fatores não altera o produto. Isso quando a gente está falando de multiplicação. A ordem das parcelas não altera a nossa soma. Quando a gente estiver falando de soma. Basicamente. Aí a gente tem um negócio que a gente chama de associativa, que é só você trocar o parênteses. Você não vai estar alterando o bicho.
o bicho vai estar valendo o mesmo valor, digamos assim. Depois disso, a gente tem um treco que é interessantíssimo. Todo mundo fica super animado quando a gente começa a falar de distributiva, que é isso aqui. Aqui a gente tem que pensar o quê? Esse 2 ele vai estar multiplicando o x e ele vai estar multiplicando o xy. Olha o que vai dar. 2x mais 2xy. Aqui, 3x que multiplica 2z mais 4xm. Quando eu multiplicar aqui, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pensar em quanto que é 3x vezes 2z. Aqui vocês multiplicam o coeficiente. E como você não tem letrinhas iguais, você reescreve uma do lado da outra. Querendo dizer que você está multiplicando-as. Você as está multiplicando. Acho que essa é a maneira certa de falar. Tudo bem? Então você faz isso, mas você vai ter que multiplicar também o 3 vezes o 4xm. Multiplicou esse bicho, olha o que vai dar. Pensa ali no coeficiente. 3 vezes 4, 12, professor. Mas eu tenho x de um lado e x do outro. Então você vai pensar naquela coisinha lá. Da soma dos expoentes. 1 com 1, 2. O m estava sozinho, deixa ele sozinho. Elevado a 1. Seria isso. Como é elevado a 1, a gente usualmente não escreve. Ok? E assim vai. Quando a gente então for trabalhar com a distributiva, a nossa recomendação dos professores de matemática é que vocês sempre façam esse desenho aqui, ó, desse chuveirinho, para você não esquecer quem que você está multiplicando por quem. Isso vai ser especialmente importante quando nós chegarmos em casos parecidos com esse do exemplo 3. Aqui a coisa já começou a pegar. Aqui o bicho já ficou machão, beregrego, já apertou. Como é que a gente brinca com isso? O z ele vai multiplicar o meu 2y e o z também vai multiplicar o meu 1. A gente vai ter essas duas primeiras parcelas aqui. Depois, deixa eu inclusive mudar de cor para ficar bem claro. O menos 2 vai multiplicar o meu 2y e o menos 2 também vai multiplicar o meu 1. E aí vai me dar essa coisa com essa coisa. Aqui você estaria multiplicando os monômios partes por partes. Z vezes o 2y e z vezes 1. Depois, menos 2 vezes 2y e menos 2 vezes 1. É isso aí. A vida não é bela. Não, nem sempre. Eu sei que vocês ficaram emocionados, mas é isso aí. A gente precisa fazer essa distributiva. E a nossa recomendação é que vocês sempre detalhem quem que está multiplicando quem. Tá? Isso começa a ficar muito tranquilo depois de vocês refizerem esse processo umas 500 vezes. Umas 500 vezes eu acho que você já consegue decorar, tá bom? Agora, vocês conseguem decorar, o que não quer dizer que vocês não vão errar. Porque o erro faz parte, né, gente? É um joguinho de atenção. E quanto mais você vai exercitando, um pouquinho melhor fica a atenção de vocês. Exemplo 4. Exemplo 4. Olha lá. A gente pega ali x vezes x dá x ao quadrado. E x vezes y fica xy. Depois, y vezes x fica yx. E por último, mas não menos importante, y vezes y ao quadrado. E eu com isso, mas professor, ali eu tinha o xy mais yx. Gente, xy e yx, estamos falando da mesma coisa. 2 vezes 4 e 4 vezes 2 dá 8 do mesmo jeito. Portanto, independe a ordem. Se você escreveu xy ou yx, você está falando da mesma entidade, tá? E se estamos falando da mesma entidade, vai dar a mesma coisa. Então, x vezes x, todo mundo sabe, desde filhotinho, que dá x ao quadrado. Y vezes y, todo mundo também sabe, já foi avisado que dá y ao quadrado.
Agora, xy mais yx, já que a gente está falando da mesma coisa, a gente pode dizer que é xy mais xy. Maçã mais maçã, sabe o que que dá? 2 maçãs. É a ideia. É a ideia. Portanto, xy mais yx vai dar 2xy. Tudo bem? Isso aqui a gente vai ouvir falar, vai cansar de ouvir quando a gente estiver falando de produtos notáveis. Isso é o que a gente chama de quadrado da soma. O quadrado da soma. X mais y vezes x mais y pode ser enxergado assim, ó, x mais y ao quadrado. É o quadrado de alguém que está sendo somado. Quadrado da soma. O quadrado da soma. Beleza? E isso vai dar x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, que é o nosso polinômio. Um dos polinômios mais chiques que a gente tem. Tanto que a gente chama isso aqui de produto notável. É tão comum esse bicho que ele é notável. A gente está muito acostumado com ele. Um outro produto notável que a gente vai cansar de ver é o tal do x mais y vezes x menos y. Tá? E seguindo a nossa associação ali, quando a gente faz a distributiva, x vezes x, x vezes menos y vezes x e y vezes menos y, a gente tem isso aqui. X ao quadrado menos xy mais yx menos y ao quadrado. Meu Deus do céu, professor, mas quanta letrinha. Gente, assusta um pouco, mas isso tudo é familiarização. A gente vai se familiarizando. Primeira vez que você vai andar de bicicleta, não vai ser bacaninha. Você não vai fazer altas manobras, não vai ser da hora. Vai ser sofrido, vai doer. Mas depois de um tempo, vai continuar doendo. Mas passa. A gente se habitua, tá bom? É muito da familiarização. A gente se acostuma com esse tipo de coisinha. Mas não grita não. Não grita não que isso passa. Então a gente tem o quê? X mais y dentro de um parênteses multiplicando o tal do x menos y dentro do outro parênteses. O resultado final vai ser x ao quadrado menos y ao quadrado, que é o que a gente chama de diferença dos quadrados. Aqui é a diferença dos quadrados, isso aqui é o que a gente chama de soma pela diferença. Ok? E ali eu coloquei mais um exemplo fofíssimo em que eu trabalhei com a distributiva. Ficou um pouco extenso, peço que vocês olhem com carinho. O que eu fiz aqui? xp vezes 2v, xp vezes 4xm² e xp vezes menos zsw ao cubo. Depois menos wrs vezes 2v menos wrs vezes 4xm² menos wrs vezes menos zsw ao cubo. E aí vai dar toda aquela brigaiada que está lá na frente. Por favor, verifiquem aí se o professor fez alguma nhaca, tá bom? Depois disso, a gente pensa na propriedade neutra, que é um polinômio multiplicado por zero que dá zero. Super simplesinho. Eu não sei por que o professor colocou ali duas vezes x mais xy igual a sei lá o que. Acho que eu cochilei aí. Eu acho que eu vou apagar isso na lista. E por último tem a divisão de polinômios. Gente, a divisão de polinômios é um negócio cascudo, é um negócio pedreira. Tanto que geralmente a gente trabalha com polinômios um pouquinho não tão complexos do tipo, olha lá no exemplo 6, xp menos wrs. A gente raramente vai mexer com uma coisa assim quando a gente for falar de divisão de polinômios. Ali eu coloquei um exemplo, mas é só mesmo que ilustrativo. Eu não vou exigir isso de vocês agora não, tá? Mas é só para dizer para vocês que existe, está no meio de nós, tá?
De resto, eu gostaria que vocês dessem uma atenção grande na questão da distributiva, associativa, e essa multiplicação, esse cuidado todo que a gente tem que ter na adição dos polinômios, tá bom? Beijos e abraços, até mais.